Boa noite, pessoal. Estamos aqui no Instagram novamente para mais uma live. E hoje ah, e hoje nós vamos ter um super bate-papo com a Valesca, que já entrou aqui, e eu já vou. O Ed também. Valesca, já vou te adicionar. Olá, Oi, tudo bom, querido? tudo bem? E você? Tudo jóia? Tudo bem. Bem, primeiro quero, né, te agradecer por você ter aceito esse bate-papo. E eu lembro que quando a gente começou a se falar, eu li uma matéria a respeito da sua pesquisa, né, que nós vamos comentar aqui. E aí eu fiquei assim, tipo, nossa, eu preciso entrar em contato com ela para a gente conversar e conhecer, porque assim, depois eu fui vendo outros trabalhos seus e gostei muito, gosto dessa sua pesquisa e eu falei, não, precisamos, eu acho que é um tema necessário, né? E a gente tem visto tudo que tem acontecido, então quero agradecer de você ter aceito o convite. É um prazer enorme estar aqui. Eu acredito que compartilhar conhecimento é também ajudar a transformar. Então, ter consciência também do problema já é o primeiro passo para a gente começar a poder fazer diferente, né? E não existe Sim, mudança do sexismo no Brasil se os homens não participarem. Vocês têm um papel é, fundamental. exatamente. E, bem, o pessoal que está acompanhando, então eu deixei o título também aí na live, mas nós vamos falar sobre os grupos de WhatsApp masculinos, né, o que tem a ver com as masculinidades no Brasil. Bem, a Valesca, você é professora, né, do Departamento de Psicologia da UNB, Isso. então, e eu falo que com essa quarentena também, nesse sistema remoto, nós estamos nos aproximando, né? Eu aqui em Londrina, você em Brasília, e então isso é muito bom, né? Que eu acho que é uma das possibilidades que a gente tem tido atualmente para poder se aproximar e conhecer trabalhos, né? Também, né? Sim, não, eu acho que assim, olha, a pandemia não tem nada de bom. Mas talvez É, um aspecto que eu espero que seja continuado mesmo quando terminar, né, esse isolamento social seja exatamente a gente poder usar essas redes sociais como forma de democratização do conhecimento. Eu acho que isso tem acontecido em várias universidades e eu acho isso maravilhoso, porque pessoas que moram lá na Amazônia podem estar assistindo, que a gente vai ter que democratizar é o acesso à internet. Mas eu acho que é mais sim. fácil do que conseguir as pessoas se deslocarem. Então, assim, eu acho que isso é maravilhoso, né? Exatamente, é. E depois, só para o pessoal, né, que depois pode comentar com os amigos, vai estar no nosso Instagram, depois o vídeo, e eu vou jogar também, depois eu disponibilizo para você colocar também no seu canal no YouTube, né? Aí eu acho que a gente tem, o Maravilha. pessoal pode acompanhar depois. Valesca, eu queria saber um pouquinho, né, que até assim, para o pessoal, como a gente colocou grupos de WhatsApp masculinos, né? O tema ele faz parte, na verdade, de uma pesquisa sua, que eu, na matéria, eu não sei se era exatamente esse nome da sua pesquisa, da misoginia e cumplicidade, né? Não sei se foi esse o seu Isso, título oficial. E eu isso. queria que você falasse um pouquinho da pesquisa, só para o pessoal se situar. E aí depois eu vou puxando algumas coisas assim que eu tenho, né, que eu acho que eu fiquei curioso para saber e também para a gente também, embora vai sair um livro, né, que eu vi que tem um livro que está para ser lançado, vai sair esse ano, o livro Isso, Gênero em Perspectiva. é um livro do IFB, do Instituto Federal de Brasília, e aí vai ser um livro para download gratuito, vai sair até outubro, novembro. E o capítulo que eu escrevi é baseado nessa pesquisa. Então, vou falar da pesquisa, Ah, tá? Como é que ela tá. surgiu? Eu trabalho com o tema saúde mental na perspectiva de gênero tem 15 anos. E, inicialmente, meu foco era as mulheres.
Eu venho da psicanálise e da psicopatologia, então meu tema, eu não vim dos estudos de gênero, mas é impossível você falar da saúde mental de mulheres sem tratar de gênero num país sexista como o Brasil. Então, cada vez mais, eu fui me aproximando e usando a própria perspectiva de gênero para gendrar o estudo da saúde mental. E aí não tinha como não trabalhar as masculinidades, Ricardo. Olha só, a gente no Brasil, a gente é o 5º país em feminicídio, a gente tem uma média de 180 estupros diários. A gente viu o caso dessa menina de 10 anos, 54% dos estupros no Brasil ocorrem dentro de casa, por pai, irmão, tio, alguém muito conhecido. Então, essa menina não é um caso isolado. A gente tem uma epidemia desse tipo de coisa no nosso país. E aí, cada vez mais, foi surgindo a necessidade de estudar as masculinidades. E como no Brasil, e aí tem questões históricas, não sei se vai dar tempo da gente entrar aqui, mas no meu livro eu mostro muito bem isso, no livro que eu lancei em 2018. Tem um capítulo só sobre as masculinidades no Brasil, são 100 páginas, fruto desse percurso todo de estudo e pesquisa. Mas, assim, o quanto que essa masculinidade hegemônica, ela está adoecida. E como é que os homens são interpelados nessa masculinidade que é construída numa misoginia, num repúdio às mulheres e às qualidades femininas. E a principal delas, e isso apareceu na pesquisa, é a objetificação sexual. E isso se reproduz no mundo gay. Então, é como se fosse uma certa emocionalidade, uma certa forma de se colocar com as mulheres e com as pessoas e com qualquer assunto que é a objetificação sexual. Tudo é usado como metáfora, objetificação sexual. Eu tenho vários memes, que, enfim, eu posso descrever, não vai dar para mostrar, mas eu posso descrever e quem tiver interesse depois pode ler o artigo. Então, assim, só que tinha um problema. O que acontece? No Brasil, né, essas masculinidades, então, são interpeladas nessa misoginia e isso ocorre dentro da casa dos homens. Essa é uma metáfora criada por um autor que eu uso muito, que é o Daniel Welser-Lang, um estudioso das masculinidades, francês ele, e diz o seguinte: imagina uma casa que para você poder passar de um cômodo para o outro, outros homens que já atravessaram certas provas te testam. Só que não existe um cômodo final, que você diz assim, agora eu sou homem, acabou, estou chancelado. Não. Então, assim, é uma coisa cansativa. O tempo inteiro você é interpelado a demonstrar. Só que gênero não é só uma performance, né? Eu venho dos estudos da subjetividade, eu sou clínica. Gênero também é configuração das emocionalidades. E num país sexista, a gente aprende a sentir de uma certa forma, e dependendo se a gente é homem ou mulher, de formas muito diferentes. E também é suprimir certos afetos. Por exemplo, os homens desaprendem a chorar, né? Porque homem não chora. Homem de verdade começa a chorar muito, e aí, viado, boiola? Porque viado, uma homofobia tem no fulcro, no centro, uma misoginia. Um viado é uma mulherzinha. Então a gente tem sempre que lembrar que esse repúdio ao feminino, ao que é considerado feminino e as mulheres, ele é estruturante das masculinidades em geral, mesmo no mundo gay, tá? Porque no mundo gay, quem tá na pior posição? As POCs, as bichinhas. Então também se reproduz a misoginia. E aí, quer dizer, como entrar nessa casa dos homens? Porque o que rege a casa dos homens é a cumplicidade. Então, assim, as mulheres, elas aprendem a silenciar, e é um comportamento, uma performance esperada delas, para cuidar dos outros e das relações. Então, aquela coisa assim, para de brigar, engole. Por isso que mulher no Brasil, um tipo de adoecimento psíquico muito comum é a depressão e a ansiedade. Isso tem a ver com a implosão psíquica. Os homens se calam por outras razões. Então, o sentido do silêncio é o gendramento. O silêncio dos homens é o silêncio cúmplice, porque quem avalia os homens são os próprios homens e quem avalia as mulheres são os homens. Então, a masculinidade no Brasil ela é profundamente homossociável, homoafetiva. Então, os homens se calam para se manter bem na broderagem. Então, por mais aí, os homens, por exemplo, héteros, que estão me assistindo, você sai com um cara e é seu brother. Você é super pai, é maravilhoso, mas o seu brother não paga pensão, nunca liga pro filho. Você tá tomando a cerveja toda sexta, você não treta com ele, não fala nada, você tá sendo cúmplice. Se você recebe, por exemplo, nos grupos de WhatsApp, um filme do cara lá transando com uma mulher que está embriagada, uma mulher embriagada não pode dar consentimento. Isso é crime, isso é violência. Você não passou adiante, mas você não tretou, você é cúmplice, né? Os homens que são gays, se tem algum amigo gay que sempre faz piada com mulher, do tipo, bicha quando nasce burra, nasce mulher. E você acha aquilo ridículo, mas você não fala nada, você está sendo cúmplice. O que é importante é que a masculinidade ela não é homogênea, tá? A gente tem uma masculinidade hegemônica,
que aí historicamente se construiu. Então, essa masculinidade pode um dia mudar e ser outra masculinidade hegemônica, mas hoje ela é branca, cis, hétero, classe média, alta e alta. E a gente tem masculinidades subalternas. E aí a gente tem masculinidades gays, masculinidades negras. Mas, como grupo, existe uma hierarquia sobre as mulheres. E o que é importante é que mesmo a masculinidade hegemônica e masculinidade subalterna fazem cumplicidade. Então, isso é muito importante, porque é fluido. Como é que se constrói a cumplicidade na casa dos homens? Geralmente elegendo um grupo para sentir repúdio, e esse repúdio muitas vezes vem pelo escárnio, pela piada, por aquele ódio que é projetado naquele grupo, e isso cria uma identidade. Então, um exemplo, um homem hétero branco e um homem hétero negro podem fazer uma cumplicidade através de um ato misógino, que vem na objetificação sexual. Passa uma mulher, olha lá que bunda gostosa, peitão. Aí o outro, nossa, gostosa. Criou identidade, mesmo que haja subalternidade de homens negros. Um homem gay e um homem hétero podem falar, olha lá, preto quando não caga na entrada, caga na saída. Então, se criou um ódio baseado no racismo. Sim. E se criou uma cumplicidade na branquitude. Então, é importante pensar essa fluidez. A gente tem que pensar isso nos ambientes de trabalho, nos grupos, né, recreativos, vamos colocar assim. Agora, uma coisa que é muito importante é que quando a gente fala misoginia, principalmente para os homens que são hétero, em geral eles dizem assim, nossa, mas misoginia, horror às mulheres, só me falta agora isso, as feministas me acusarem de viado, porque eu amo as mulheres. E geralmente quando eles falam amo as mulheres, é no sentido sexual. Então a misoginia, esse repúdio às mulheres, esse horror ao que é considerado feminino, ele pode tomar várias feições. Então, a feição mais direta são os discursos de ódio. Por exemplo, aqui em Brasília, a gente teve alguns anos atrás um grupo neonazista, que inclusive fez ameaça de fazer atentado na UNB, que defendia que o estupro é corretivo. Então, toda mulher, qualquer uma, nasceu com útero, vagina, essa é a ideia, tem que ser estuprada porque é um estupro corretivo. Porque toda mulher já nasce uma vadia, inclusive a mãe dele. O cara defendia essa ideia, tá? Então, isso claramente é um discurso de ódio. Feminicídio, claramente um discurso de ódio. Mas tem formas que são mais maquiadas e são mais difíceis de detectar. E essa que apareceu nos grupos de WhatsApp, com grupos, isso é importante, predominantemente heterossexuais, haviam homens gays, mas que não eram assumidos. Então, tinha piada com gay, mas eles nunca reagiam. Eles não falavam, porque a falta de respeito eles se calavam. Até pelo medo do bullying, porque geralmente a casa dos homens é muito violenta. E aí, essa eu acho que é a coisa principal da pesquisa. A principal forma de manifestação da misoginia vem pela objetificação sexual. O que significa objetificação sexual? Eu transformar a outra, principalmente aí as mulheres, mas depois a gente viu que existe uma metonímia para todos os temas, né? Ou seja, isso acaba acontecendo com qualquer assunto, com a política, com o meio ambiente, qualquer coisa vem pelo prisma da objetificação sexual e uma comparação com os corpos de mulheres. Você transforma uma mulher em coisa ou pedaço de coisa. É uma relação de domínio. Então, a masculinidade é muito pautada numa ideia de poder e subjugação. Então, essa ideia de controle vem pela objetificação. Ou seja, isso é problemático, às vezes traz alguns questionamentos ou uma dificuldade de identificar, porque pega também questões gendradas das mulheres, que tem a ver com o que eu chamo de prateleira do amor, onde muitas mulheres aprendem a se auto-objetificar para ter chances de serem escolhidas nessa prateleira. Mas o que elas querem é que elas sejam chanceladas nessa escolha. Em geral, tem uma demanda de ser escolhida e manter essa relação. Então, assim, é uma coisa bem perversa, tá? Agora, Sim. A questão da objetificação, então, tem a ver com essa reafirmação do domínio e do controle. E diferentemente para diferentes mulheres, né? Não é essa objetificação se dá de forma distinta e às vezes muito mais cruel com algumas mulheres, né? Como mulheres negras, mulheres gordas e mulheres velhas. Sim. Eu vi, Valência, que eu achei interessante, até eu destaquei aqui para comentar, né? Que, primeiro, antes de eu fazer esse comentário, você, nessa sua pesquisa, então, foram grupos de WhatsApp, e aí eu vi que você colocou espiões, né? Que eram homens espiões, que eles ficavam um período até de 2 a 6 meses, e que eles mesmo, na hora de trazer as informações para você, né? Os prints, né? Eles tinham muita preocupação, né?
Sim, Até você colocou de identificar os outros homens, né? sim, Que é essa questão é, a proteção do o brother mesmo, né? Meu brother, meu parceiro, e que sim, interessante, porque pensar assim, que eles já sabiam da pesquisa, né? Esses espiões, e automaticamente eles também, por uma questão, né? É dele, né? Do homem, né? sim. Então, essa coisa do espião, o que que aconteceu? Eu lancei o meu livro em 2018 e depois que eu lancei o livro, eu comecei a fazer conferência no Brasil inteiro. Então, assim, tinha semana que eu ia na mesma semana para Recife e Boa Vista. E aí eu sempre falava, gente, eu quero pesquisar a casa dos homens, mas eu não consigo entrar na casa dos homens, eu preciso ter espiões. Eu queria estudar os grupos de WhatsApp. E no final dessas palestras, esses homens me procuraram. Falaram, professora, eu aceito ser esse espião. Então, eles não entraram na casa dos homens, já estavam. E aí, o que eles faziam? Ah, A gente combinou, eles faziam print, não tem identificação por uma questão ética, então eu teria esse cuidado. Mas o cuidado deles, com medo de trair o brother, era tão grande que assim, eles riscavam tudo que podia identificar. E aí teve um que me escreveu assim: eu mostro até o milagre, mas eu não mostro o santo. Então foi muito engraçado ver como tudo bem, eles se disponibilizaram em me ajudar, mas mantiveram esse cuidado com a broderagem. E aí foi muito interessante porque muitas desses memes e dessas imagens eu recebi por mais de um grupo. E eram grupos com ah, muitos homens. Então tinha homens brancos, homens negros, homens de faixas etárias diferentes e homens de regiões diferentes, né? Teve meme que eu recebi de todos os grupos. Ou seja, você via que essa meme assim teve grande circulação, entendeu? Agora, o interessante, Ricardo, os homens ficaram muito incomodados. Eu via comentários de alguns homens assim: essa mulher tem que ser presa. É surreal. Tipo, não aparece nome de ninguém nem nada, mas se sentiram muito incomodados por quê? Nomear aquilo ali que era para se manter em sigilo é igual estourar uma bolha de pus, né? É podre, é fedorento. Muitas mulheres passaram mal assistindo a live que eu fiz sobre a pesquisa, porque conseguiram nomear várias violências que elas sofreram. E é isso, não tem outro jeito da gente mudar sem botar o dedo na ferida e sem falar as coisas. Tá se sentindo sim, incômodo quem é homem? Saiba que tem coisa tua implicada. Porque vários também me é, escreveram e falaram que bom, porque eu sempre tretei, tô me sentindo assim, gente, então tem mais gente como eu. Então, assim, eu tive reações muito diversas e muitos homens também me chamando para ir falar em grupos de homens e dizendo, poxa, eu nunca tinha pensado que quando eu me mantenho calado, eu estou sendo cúmplice. Aí teve um até que me fez um depoimento lindo, um mês depois da pesquisa, né, que saiu no jornal, dizendo, Valesca, eu comecei a tretar em tudo que é grupo. Estou sendo odiado, mas agora eu não consigo mais ficar em silêncio. Então, isso é mudança, né? exatamente. Isso é Sim, sim. mudança. O Júnior colocou aqui, né? Essa cumplicidade de masculinidade é tóxica ou se torna? Ou o quê? Ou se torna, né? Ah, No caso, no sentido, né? olha, eu acho que essa cumplicidade, ela geralmente ela é bastante adoecida. Porque é uma cumplicidade onde você, de certa maneira, acoberta coisas que você não concorda. Então, assim, se Sim, você tá com um brother e aí você sabe que esse brother tem uma relação que ele diz que é monogâmica para a esposa, e aí ele finge estar com você para trair. Você gostaria que fosse o contrário? É assim, gente, é tão simples, sabe? Não é, adianta você se esforçar por ser um cara legal, mas se manter em silêncio, omisso, vendo um monte de coisa errada acontecer. Você sabe que o seu brother é violento com a mulher, você não fala nada? Ou que nunca dá um telefonema pro filho, não paga pensão e você só está preocupado em sair tomar uma cerveja? Então, esse é um ponto sim, importante. E a gente sim. precisa, Ricardo, de vocês. Porque, assim, ó, gente, aí tem uma coisa também com as masculinidades, e no meu livro eu mostro isso, como é que os homens, hoje no Brasil, nesse momento histórico, se tornam homens de uma certa forma. Isso se dá no que eu chamo de dispositivo da eficácia, que é baseado em duas virilidades. O que é interpelado para vocês, homens? Ser homem no Brasil de verdade é ser um trabalhador provedor, e a chancela de sucesso é a grana e o status, inclusive para os homens héteros, isso aumenta a chance de você pegar uma mulher bem localizada na prateleira, e muitas vezes já nem é interesse da mulher, o interesse é contar que pegou aquela mulher, que quem avalia são os homens, isso vai chancelar o tanto que você é fodástico, né?
E a virilidade sexual. A virilidade sexual no Brasil, ela tem duas injunções para vocês, que diz o seguinte: fecha o cu e abre a boca. Dito de uma forma, e eu sou muito direta, gente, me desculpe, não tem como falar isso de outra maneira. Isso quer dizer o seguinte: nunca atendi um homem que não tivesse problema ou com uma coisa ou com a outra. Um dia eu tive prazer anal. Sou homem ou não sou homem? Porque a sexualidade é identitária para os homens como não é para as mulheres. Isso é uma construção cultural, histórica. E também, né, dentro disso, a ideia de abrir a boca tem uma relação com o social, com o público. Então, assim, isso também é uma coisa para vocês se repensarem. Geralmente, quem foi socializado com homem sempre quer o holofote. Então, por exemplo, se tem numa escola 30 mulheres e 2 homens, em geral o homem é o diretor, ele quer falar, ele quer explicar o que uma mulher já falou. Se a gente pega os grupos de gays e lésbicas, o movimento LGBT foi por muitos anos GGGGG. Tanto é que as lésbicas, historicamente, se separaram e falaram: peraí, a gente também quer um espaço nosso. Hoje, quando a gente pega as questões das trans, quem é que aparece? São as trans. Você quase não vê homem trans falando. Isso tem a ver com a emocionalidade do processo de socialização. Então, a gente não precisa de vocês no holofote. Lá, defendendo que a gente tem feministas maravilhosas e variadas. A gente tem mulheres indígenas, mulheres negras, mulheres ciganas, mulheres com deficiência. Olha, tem muita mulher massa aí, capaz de falar, de dar voz. O que a gente precisa de vocês, o fronte de guerra dos homens, é na casa dos homens. É tretando com coleguinha, com brother. É correndo o risco de perder a broderagem. E eu sei que vai ser caro, porque eu sei que a casa dos homens é violenta. Mas a gente precisa demais de vocês. Então, um desafio para quem está aí nos assistindo, comecem a fazer diferença. Porque a gente só vai conseguir ter um país realmente democrático e melhor se vocês fizerem a parte de vocês. Então, eu acho que isso é importante. Eu sinto que tem muitos homens que estão a fim de participar, entendeu? Eu acho que seria legal a gente falar das categorias, hein? Dando exemplos, o que você acha, Ricardo? Sim, vamos sim, vamos sim. Valência, antes, perguntaram aqui aonde que eles encontram a live que você fala da pesquisa. Tá no seu canal? Isso, tá tudo lá no canal do YouTube. Lá, inclusive, tem as 4 lives do mini curso que eu dei sobre o meu livro, que é esse livro aqui, ó. Saúde Mental, Gênero e Dispositivos, tá? Que tem um capítulo enorme sobre as masculinidades no Brasil. Tá. Que foi, eu escrevi esse livro no pós-doutorado. E tá numa linguagem muito acessível, tá? Sim. Então, depois assim, eu coloco lá no canal. Essas 4 lives, eu fiz 4 lives de 30 a 40 minutos. E aí vocês podem assistir um mini curso sobre o livro. Ótimo. E depois eu coloco no meu canal no YouTube, quando eu postar, eu coloco o link para eles direto para o livro, para quem quiser adquirir, eu coloco certinho lá pro pessoal. Não, você é chique. Você é chique, eu não sei fazer isso não, tá ótimo. Valência, e eu acho que quando o Júnior perguntou dessa... Opa, acho que está dando uma travadinha aqui. Você está me ouvindo? Tô ouvindo normal. A imagem... Tá. Ih, Ricardo, tá sem som. Então... Mas, gente, eu ou é o Ricardo? Voltou, né? Voltou. Deixa eu ver aqui, porque às vezes é a... Tá sem som. Pronto, querido. Oi, pronto. Mas eu salvei aquela primeira parte para depois eu juntar. E é porque Londrina nós estamos assim, já faz alguns dias que nós estamos com muita chuva e então a conexão já... Ultimamente as conexões já não estão ajudando, né? E de repente, com tempo de chuva, então, daí para tudo, né? Mas eu estava falando, o Valesca, que quando o Júnior perguntou, né, da questão da cumplicidade, né, tóxica, eu até lembrei
de umas postagens que eu vi recentemente, até eu vi no site da Eliane Maia, que é uma professora, uma pesquisadora também da nossa área de Maringá, da UEM, e ela postou aquela chargezinha que estavam todo mundo postando, que a masculinidade tóxica começa na infância, né? Ah, ele vai pegar todas, fazendo isso parece uma menininha, menino não chora, né? Ou seja, né, é uma construção, né, isso, né? Então, desde pequeno, então acaba se tornando, então é uma questão cultural, né, disso, dessa cumplicidade, né? Porque já se aprende, a criança ali já nasce ouvindo isso e vai construindo, né? Ele já aprende essa misoginia. Então, assim, o menino tem 2 anos, tá brincando na areinha de fazer castelinho com a irmã. Ou com a amiga, amiguinha. Aí o pai fala assim, essa namoradinha, pega na mão, dá um beijinho. Ou senão, a própria escola, gente. Criança de 2 anos faz tipo, a gente vai fazer aqui festa junina, quem vai ser o noivo e a noiva? Com menino de 2 anos. Então, os homens acabam não aprendendo outra relação com as mulheres que não seja da objetificação. E esse é um ponto importante, porque a casa dos homens, você deu esse exemplo, então para todo mundo aí pensar na própria vida. Quando você vai para o clube, vai para a praia, não é comum os homens se juntarem, pai, mãe, começa aquela brincadeira de tapa, dá caldo, aquela sacanagem. Aí o menininho pega e cai e começa a chorar. Aí os próprios homens falam, vai chorar para a mamãezinha. Ah, viadinho, vai lá, viadinho. Ah, tá igualzinho a Vivi. Vivi é irmã. Então ele já aprendeu que ele é melhor que a Vivi. Ou seja, hierarquia, misoginia, tá? É. E ser mulher é inferior. Então, assim, que ele não pode chorar, ser igual a essas daí, entendeu? Então, isso é interpelado o tempo todo. Os homens aprendem a ser homens através de um processo de brutalização. Isso é muito importante. Então, assim, há um embrutecimento da relação com o próprio corpo, com os próprios afetos, na relação com outros homens e na relação com as mulheres. A masculinidade é ruim para os próprios homens, para começar daí. Os homens morrem mais de acidentes de carro, porque se arriscam mais, tem que ser fodástico, fazem coisas mirabolantes, tem que correr, né? Outra coisa, morrem mais em brigas, se suicidam mais. Apesar da gente ter muito mais mulheres tentando se suicidar, por que os homens se suicidam mais? Porque até na hora de escolher a forma de se matar, o cabra tem que ser macho. Então, ele escolhe as formas mais letais, enforcamento, tiro na cabeça. Então, assim, as masculinidades, gente, a gente tá num momento, eu acho, da nossa cultura e na história do nosso país que a gente precisa botar na berlinda. Covid tem explicitado isso. Quem menos usa máscara são os homens. Porque usar máscara é um sinal de assumir a própria fragilidade. O que os homens aprendem? Que você assumir a sua fragilidade é um sinal de fraqueza. Quando é o oposto, assumir sua fragilidade, você tem que ser muito foda, né? Então, assim, esse é um ponto importante. Se a gente for pensar em termos assim de políticas públicas e de sociedade, essa masculinidade é um fator de risco para a saúde pública, em muitos sentidos. No índice de violência que a gente tem, agora aí, na questão aí do Covid, né? Então, questões sanitárias, imagina que um governo distribua 1000 máscaras. Não vai adiantar nada se a gente não tiver uma tecnologia social que trabalhe a masculinidade. Porque as pessoas os homens andam com a máscara aqui, no bolso. Ou seja, isso não protege... Essas são as desvantagens da tecnologia, né? Que às vezes nós vamos ter esses... mas o pessoal está comentando que está adorando. Então, eu até coloquei agora no meu 4G para ver se mantém essa estabilidade. Ô Valesca, vamos falar das categorias, né? Vamos sim. E aí eu fui anotando aqui, e aí eu acho que daí você pode ir comentando, né? Que na matéria que eu... Não sei se depois são outras, mas na reportagem foram identificadas 6, né? Isso. 6 categorias. Mas a primeira antes, que você... deixa eu só comentar um negócio. Tá. Que antes Sim, de claro. entrar na categoria, então, assim, só para dizer... Então, o quanto estudar essas masculinidades, gente, é um tema super importante e para a gente pensar políticas públicas para intervir. Não só para os homens adultos, que é mais difícil mudar um adulto, mas a gente pensar em intervenções que trabalhem gênero nas escolas. E aí, só para fazer uma ressalva, que hoje em dia, quando se fala gênero, e o povo fala ideologia de gênero, sempre se pensa gênero como o não ajuste à prescrição hétero-cis normativa. Então, geralmente, quando se fala gênero, todo mundo pensa que é questões LGBT e só. E eu trabalho com exatamente o ajuste a essa prescrição, o quanto que é baseado em violências e leva as pessoas a adoecimento.
Então, a gente tem que pensar que é impossível tornar-se pessoa numa sociedade sexista sem gênero. Então, gênero é algo que diz respeito a todos nós. Quer trabalhar violência contra a mulher? Tem que falar de gênero. Quer pensar outras formas de vir a se tornar homem na nossa sociedade, que seja menos adoecida? E isso é possível, porque a gente vê isso em outros países. Temos que falar de gênero, sim, tá? Sim. Mas vamos lá para as categorias. Isso. Bem, a primeira você falou bastante, né? Já comentou aqui na live, que é a questão da objetificação sexual, né? Das mulheres como prova de ser homem, né? Então, essa foi assim, a mais evidente. Essa é a mais importante. Tem uma imagem que eu mostro lá na live. Depois, quem quiser ver a imagem pode olhar o vídeo. Mas tem um cara, um cirurgião, costurando duas metades de tronco de mulher. Então, é só a bunda, a vagina e a perna. E aí são duas. E aí tem escrito assim, ó, criando a mulher perfeita. Tá? Então, é nesse nível. Então, a objetificação sexual apareceu. Posso comentar? Pode. A objetificação sexual foi a mais importante. Tem vários exemplos. Vou ler aqui uma meme que é curtinha, que diz assim, ó, esposa propôs ao marido que ambos listassem as pessoas com quem mais gostariam de ter uma aventura sexual. Ela escolheu George Clooney, Brad Pitt, Cristiano Ronaldo, David Beckham, Antônio Bandeiras. Ele escolheu a prima dela, professora de dança da filha, a vizinha do 501, a melhor amiga dela, a moça da padaria. Os homens são assim, simples, humildes e sem ostentação. E aí tem várias imagens, tá, gente? E aí, o que é importante, Ricardo, é que quando se postam muitas fotos de mulheres nuas, de bucetas, de cus, de peito, então, ou mulheres todas ou pedaços de mulheres. E quando um homem não comenta, vamos supor, ele não tá achando aquele negócio legal, né? Aí ele começa a ser vítima de bullying. Que aí os homens começam a postar assim. Esse foi um exemplo que eu vi. Era uma reportagem que dizia: chupar buceta faz bem à saúde. Aí postaram, coisa que o fulaninho não vai entender, chamando ele de viado, tá? Então, isso é muito importante. Você tem que mostrar que você é capaz de objetificar uma mulher. Para dar prova da sua masculinidade, ser chancelado na sua masculinidade por outros homens. Então, assim, é muito frágil isso também. Só que essa objetificação, como eu falei, não se deu igual para todas as mulheres. Eu encontrei algumas interseccionalidades importantes. Então, a primeira delas foi a lipofobia. Então, mulheres gordas. Muitas imagens de mulheres assim. Vinha várias mulheres gordas e escrito. Aí vinha assim, ó. Significado da palavra nem fudendo. E do lado vinha uma foto com mulheres tidas como no ideal de beleza, esbeltas, significado da palavra tanto faz. Tá? Vinha muita sacanagem com mulher gorda também. Tinha uma que era uma mulher bem magrinha e tinha escrito leves. E aí no outro uma mulher obesa, pesades. Ah, uma coisa importante. Muita foto também, assim, imagens, vídeos de mulheres montado, né? Mas de mulheres gordas, um cara bem magrinho transando, aí chegava numa hora que ela explodia. E aí isso era motivo de muito riso. Outra que apareceu, daquele Joaquim Teixeira, que é uma meme que acontece muito nos grupos de homens, e dizia assim: atenção, gordas, nova chance de transar de graça. Claro, porque né, o que é construído é que ninguém vai querer uma mulher gorda. Hoje vou sair para beber e fumar, mais beber e fumar. Estarei em um Del Rey Bordeaux, na frente do Dog Center, ouvindo Vando. Não precisa fazer rodeios, é só chegar. Porque como ninguém vai querer, uma mulher gorda tem que agradecer se um homem ainda quiser transar com ela. Também aconteceram umas memes que dizia assim: quem dispensa é exército. Aí a foto de um homem magrinho transando com uma mulher gorda ou pegando uma mulher gorda. A ideia de que, como ninguém vai querer, se ele não pegar ninguém, final da noite ou de madrugada, antes de ir para casa, ele vai transar com aquela mulher. Então, são vistas como mulheres somente para usar sexualmente, não são dignas de respeito, de amor, de afeto. Segundo lugar, apareceu racismo. Então, muitas imagens de mulheres negras, bucetas negras. E aqui também apareceu uma coisa, apareceu em duas frentes. Uma, essa extrema objetificação sexual, mas também o escárnio. Então, várias fotos de mulheres negras fora do ideal de beleza no Brasil, que é branco, louro, magro e jovem, né? O Brasil é racista. E aí, muitas meninas negras relacionadas à ideia de uma coisa assim, um populacho, uma classe social mais baixa. E aí, motivo de escárnio. Então, festas populares, todo mundo rindo, sabe?
há uma desumanização. Então, o extremo dessa objetificação é que essa mulher não serve nem para transar. Há uma desumanização dessas mulheres. Em terceiro, apareceu o etarismo, né? O Brasil é um país gerontofóbico, principalmente com as mulheres. E aqui as mulheres velhas. Então, assim, tinha uma meme desenhado uma mulher velha, escrito assim: uma velhinha chega na cadeia e fala para o guarda: vim para a visita íntima. Qual o nome do detento? Ele pergunta. Qualquer um, sou voluntária. Como ninguém vai querer uma mulher velha, a mulher velha não tem valor nenhum, então o que quiser comer, ela tem que agradecer. E também apareceu esse tipo de meme que apareceu com as mulheres gordas e um homem abraçado com uma senhora mais velha, escrito assim: quem dispensa é exército. Sextou. Porque homem que é homem come qualquer buraco, tá? Então, essas três interseccionalidades foram as mais fortes. Mas essa emocionalidade, essa forma de ver se firmou em todos os assuntos. Então, por exemplo, mulheres políticas ou importantes sempre são transformadas em objeto. Então, assim, por exemplo, muita sacanagem com Dilma, com a Benedita Silva, a Dilma pela idade, a Benedita por ser negra, a Joyce Hasselman por ser gorda. Então, assim, não tem a ver com direita ou esquerda. A masculinidade é podre em todas as vertentes, tá? E apareceu também, por exemplo, com a Greta, na época aí das queimadas ano passado na Amazônia, aí tem, assim, a foto de uma sueca típica, ou que a gente pensa, então, loura, magra, com peitão, e aí a sueca de hoje. Aí tem escrito assim: a sueca da minha juventude, ela de enfermeira ainda, e a Greta, como se a Greta fosse uma mulher horrorosa. Aí, no dia da consciência negra, todos apoiamos a consciência negra. E aí, assim, eram alvos em alvos de mulheres negras. Isso é apoiar a consciência negra? Ou, no dia do índio, aí apareceu assim: somos a favor do dia do índio. Era só fotos de mulheres brancas vestidas de índio, pintadas de índio, peladas. E, no dia de combate ao câncer de mama, vários álbuns de mulheres nuas ou seminuas com alguma coisa rosa, uma calcinha fio dental. E aí colocando assim: apoiamos Outubro Rosa. Então, qualquer assunto, para vocês terem ideia, na época da queimada da Amazônia também, teve uma que eu fiquei assim, gente, é inacreditável. Era a foto da virilha da Cláudia Hanna e tinha escrito assim: década de 80, e ela toda peluda, e aí colocando assim: o desmatamento sempre aconteceu. E do lado, a virilha, não sei se é dela, mas enfim, dizendo que era dela e depilada. Então, assim, qualquer assunto, mesmo quando a gente está falando de algo que pode acabar com a humanidade, que é a nossa relação com a natureza, enfim, é visto só sob essa ótica da objetificação. Então, é uma forma de olhar o mundo, a vida, os outros, baseado nessa emocionalidade que é construída pela cultura e que mostra o quanto que esse bicho é macho, tá? Sim, sim. E Valesca, depois o que a gente até, o que você já comentou, mas também que é fortíssimo, né? Que ser homem é não ser gay, né? Sim, isso é fortíssimo. Gente, pior bullying na escola para os homens é você ser colocado no lugar de viado, tá? Eu fiz pesquisa sobre xingamentos. Depois, quem tiver interesse, eu gravei um TEDx, que é por que xingamos homens e mulheres de formas diferentes. Eu pesquisei por muito tempo. Pior xingamento atribuído a um homem por homens e mulheres de todas as faixas etárias e classes sociais é viado. E viado é entendido no imaginário popular como passivo, como uma mulherzinha. Então, no fulcro, no centro da homofobia, a gente tem uma misoginia. E é muito interessante que é isso. Então, ele tem que mostrar que ele não é uma mulherzinha. Tem a ver com aquilo que eu falei no começo. Então, por exemplo, né? Havia memes que era tipo com setinha para você ir preenchendo para ver se você é homem ou não. Entre as perguntas tinha assim: você segura peido? Você toma água com gás? Se qualquer sim, quer dizer que você é viado. Tinha outro que era assim: um pedaço de carne pendurado no retrovisor, e aí dizendo assim: era um matizador para o carro, que cheiro bueno. Não gostou da ideia? Continua com tutti-frutti, fresco. Então, gente, é ridículo. É muito frágil, né? Não? É muito frágil, né? O terceiro. Você quer falar alguma coisa? Não, pode. É que eu vi o comentário que eu ia falar, né? Que colocaram a Valéria. Que pior xingamento. Peraí, deixa eu voltar aqui. Pior xingamento, então, é ser mulher, né? Que é por trás disso. Isso! Valéria, qual é a coisa que falam quando o estuprador vai ser preso? Agora vai ser tratado, vai ser a mulherzinha
da cadeia. Você já pensou o que isso significa? Né? Então, você ser tratada... A gente é tratada como mulherzinha, não é uma coisa muito boa, concorda? Se você sair na rua, você é mulherificado o tempo inteiro por essa objetificação sexual, tá? Você é lembrado o tempo todo. Às vezes, assim, eu vejo... Quando uma mulher diz, não sei por que isso dá gênero, eu falo, você consegue sair à noite sem se preocupar onde você vai passar, a roupa que você vai, se você vai pegar Uber ou não, porque você não pode beber muito. Primeiro medo que a gente tem é o estupro, gente. Homem é preocupação de assalto. Se a gente for assaltado, a gente fala, ai, graças a Deus, que só levou a bolsa. Não fez nada comigo. Então, a gente vive numa cultura no Brasil que odeia as mulheres. É profundamente adoecida. E a gente tem que começar a melhorar isso daí, porque a gente, inclusive, é a maioria da população, né? Sim, né? E por isso, né, Valesca? E por isso dessa importância que ainda as pessoas criticam tanto o nosso trabalho de educação sexual lá nas escolas, né? Desde os anos iniciais, né? Que eu na pedagogia sofro muito com isso porque, né, muitas vezes somos criticados e que seria tão importante para mudar essa concepção, né? Ricardo, é fundamental. Gente, essa menina que foi estuprada, olha só a casa dos homens, né? A casa dos homens. 3 homens, talvez, da mesma família estuprando a menina. Isso é cumplicidade. Então, ali, ela não era uma criança cheia de sonhos. Ela era uma buceta ambulante. É a pura objetificação sexual. É uma desumanização do outro. Por que é importante estudar gênero e ter educação sexual na escola? Porque a chance que o Estado brasileiro tem de realmente promover democracia, promover e proteger a infância. Então, quando uma criança aprende educação sexual, ela consegue dizer, e isso tem pesquisas que demonstram, ela consegue chegar a falar, professor, sofri abuso. Eu entendi o que aconteceu comigo. A gente tem histórias transgeracionais de violência contra a mulher, de abuso sexual, do pai transar com a filha, transar com a neta. Se a gente não coloca o Estado, então a gente está sendo omisso. A escola não serve só para informar, ela serve para formar, para fazer a diferença. E filho não é um problema do pai, da mãe e da família. Filho é um problema da sociedade e do mundo. Ainda bem, porque a gente tem pais e mães que são péssimos. Que bom, né? Imagina que essa criança fosse do pai e da mãe. Ia ser um problema, né, gente? Então, assim, nós temos que fazer a diferença. E quem tem que ajudar a construir isso é o conhecimento científico. Não é opinião, né? E menos ainda crença religiosa. Respeita a crença de todo mundo, mas é isso. Aí é foro íntimo. A gente está falando de questões sociais. Bom, a terceira categoria é a seguinte. Homem é guiado pelo sexo e o poder da mulher é a vagina. Então, aqui apareciam muitas memes de que, assim, o cara, ele acabava arruinando a própria vida por causa de uma vagina ou vendia a prova, passava por cima, inclusive, de ideais éticos. Exemplo, uma menina manda para um professor, é um print, como se fosse uma conversa de WhatsApp. Então, ela diz assim, oi, professor, é a Silvia. Preciso muito passar na sua prova. Sabe, sempre achei o senhor um gato, muito lindo. Aí várias carinhas com coração. Aí ele, bom dia, Silvia. Aconselho você a estudar e revisar a matéria. A prova não está difícil. Me elogiar não fará você passar. Aí ela, e uma chupada gostosa com gozadinha na boca. E ele manda o gabarito. A outra é uma foto de o corpo de uma mulher, não dá para ver a cara. E aí dá para ver, tá enfiada a calça e dá para ver a vagina. E tem assim, a Defesa Civil alerta que uma simples rachadura pode destruir tudo que você construiu. A outra é um cara tomando água assim distante da garrafa e escrito com a água do seu amigo de infância. E depois ele chupando o cu de uma mulher escrito com o cu da mina que você conheceu 1 hora. Agora no Covid, eu estou escrevendo um artigo das memes no Covid. Essa foi refeita. Então assim, você chupando a mina mesmo com Covid. E a última é um menininho e uma menininha. A menininha tá assim, puxando a calcinha, o menino tá olhando. E ela diz assim, com isso aqui vou controlar a sua vida e vou tomar a sua casa e seu dinheiro. Gente, e tem uma também que é assim, ela vai dar uma notícia que bateu o carro pro marido, ela tá com a cara enfiada no travesseiro, com a bunda pra cima, assim, pelada. E aí tem escrito assim, ela vem um balãozinho, amor, bati o carro. E aí escrito, tem mulher que sabe dar notícias ruins. Uma coisa também que circula muito, é uma ideia, isso eu nunca tinha ouvido falar, gente, mas é comum nos grupos de WhatsApp, é o tal do xerecard do Cusvisa. Então tem assim, o cara faz alguma brincadeira, como ela vai pagar? Aí vem assim,
vem tipo um desenho de uma vagina, escrito Xerecard. Aí vem Visa, Mastercard, Covisa, tá? Então, essa ideia de que a buceta é o grande poder que a gente tem e que um homem não pensa. Quando, digamos assim, ele fica completamente sem reflexão, sem ter responsabilidade sobre os seus bens, sobre si mesmo. Não adianta a inteligência da mulher, não adianta nada, tá? Bom, o quarto foi a relação entre mulher e comida, sobretudo carne. E aqui tem um livro que vale muito a pena ler, quem tiver aí, que chama-se A Política Sexual da Carne, da Carol Adams, onde ela mostra como no capitalismo houve uma construção de um paralelo da relação com os corpos das mulheres e dos animais, porque se estabeleceu uma relação de instrumentalidade. Então, a gente dá para ver, fica reduzida a uma buceta, né, e um cu, e os animais deixam de ter uma vida com uma intencionalidade própria e passam a ser vistos só como um recurso. Ele é um amontoado de bife, de salsicha. A gente esquece que é um bicho que tem a sua própria vida, a sua própria intencionalidade. Então, é instrumentalização. E ela mostra esse paralelo em casos de mulheres que foram estupradas, porque uma frase muito comum é: eu me senti um pedaço de carne. O que é seu? Quem é? Quem é que pode ser transformado em pedaço de carne? Né, gente? O capitalismo precisa de 4 grandes patas para sobreviver, que é o sexismo, o racismo, o classismo e o especismo. O especismo ainda não chegamos lá, mas eu acho que ainda vai, a humanidade ainda vai ter que se haver com isso. Então, exemplos. Tem uma foto que é uma menina assim, ó, com o braço, o peito tá de fora, aí tem uma tábua com uma picanha e uma cerveja bem gelada. E aí vem escrito: caros amigos, há momentos na vida que a gente não sabe por onde começar. Se é pelo peito, pela carne ou pela cerveja. Ou um cara gay, do lado de 2 mulheres bem lindas, é escrito: um vegano na churrascaria. Isso também é interessante. Homens que apresentam no grupo, que se mostram como tendo preocupação com o meio ambiente, questões assim de economizar energia, de não comer animais, é viado, tá? Porque homem que é homem não tá nem aí, come mesmo. Esse negócio de ficar aí evitando consumir plástico. Então, gente, até efeitos ecológicos essa masculinidade tóxica tem. É uma desgraça, né? Depois apareceu: mulher gosta de dinheiro. Então, essa também é muito comum. E agora no Covid foi reinventada. Então, tem uma que é uma foto de uma vagina com uma calcinha escrita assim: aceito todos os cartões. E essa foi uma das que mais circula. Muitas meninas, e meninas às vezes adolescentes, 12 anos, a novinha, tá? Que novinha, que não é entendido como estupro, e né, gente? E aí, assim, ou em pose sexual, ou com short, escrito assim: oi, tio, seu pagamento saiu? Agora no Covid oi, tio, você já recebeu seus R$ 600? Então, as mesmas fotos, inclusive várias fotos são idênticas, só mudaram a frase. E por último, gente, a que eu achei mais, essa realmente eu tenho que confessar, e olha que eu tenho 20 anos de clínica, pra vocês imaginarem que uma pessoa possa ter ouvido na vida, eu já ouvi. Mas essa eu achei podre, que é a seguinte: rir de forma cúmplice de violências cometidas contra mulheres. Então, na casa dos homens também se ensina a trapacear as mulheres. Isso é engraçado, isso é divertido. Então, um exemplo, era uma foto, essa também recebi essa semana, de grupos já também reformadas de acordo com o Covid. Aí, assim, tem várias mulheres de biquíni tomando cerveja, aí tem escrito: pescaria para os amigos casados. Pacote, aí geralmente eles colocam, pode ser de Natal, de Páscoa, de feriado. Saída 8 horas, retorno às 20, valor R$ 480. Aí vem: neste valor está incluso churrasco, bebida, 2 putas para cada um, com direito a suruba. Na volta, 2 peixes grandes e 3 pequenos para cada um. 2 litros de água de peixe para passar no corpo e tirar eventual cheiro de perfume para fingir que foi na pescaria. E uma manobrista para rodar com o carro na poeira, com o vidro aberto, para dizer que pegou a estrada de chão. Vagas limitadas. Isso é motivo de riso, tá? O outro tem uma imagem que é uma mulher com short, aí dá para ver a polpa da bunda, passando na frente de uma Kombi. Aí vem um áudio, o cara diz assim: gente, eu tô morrendo de rir aqui, porque eu tava com a fulaninha, com a esposa, e aí passou essa mulher, e aí ela começou a dar xilique, a gritar comigo o que eu tava olhando, e eu respondi que eu nunca tinha visto uma Kombi com roda de Opala.
Mentira! Então ele estava fazendo um super gaslighting, que é uma violência psicológica muito comum. Quando as mulheres estão aí, são traídas, e você pega 1000 coisas e o cara diz, tá louca? Tem que ir pra terapia, tem que ir psiquiatra, sua maluca. O que é o gaslighting? O cara faz você desconfiar da sua própria sanidade, da sua percepção. E muitas mulheres entram em psicotrópico, tá? E no fundo é uma super violência. E esse tipo de violência é motivo de riso, é incentivado na casa dos homens. E a último exemplo que eu queria dar, que eu achei assim, esse eu achei o mais cruel, gente. É uma foto do goleiro, do Bruno, feminicida, namorado, e do lado tem uma fileira de cachorros com bacias prateadas, assim, de aço. E aí tem escrito, Bruno está de namorada nova. Só lembrando que ele cortou em pedaços a mulher e, vocês sabem, né? Dizem que ele deu para urubus e para cachorros comerem. Então, assim, até o feminicídio vira uma meme de piada no grupo de homens, tá? Então, assim, a gente realmente tem que começar. Não é à toa que o Brasil é campeão em quase todas as violências. E muitos homens dizem assim, mas os homens são mais assassinados. É verdade. Mas quem que está assassinando os homens, cara pálida? Os homens. Quem é que está assassinando as mulheres? Os homens. Então, quando a gente tem um problema de saúde pública, tipo a dengue, a gente não fica tratando da população-alvo somente. A gente combate o vetor. E o vetor das violências no nosso país são os homens. Portanto, está na hora realmente da gente priorizar as masculinidades, pensar em formas de intervenção, desenvolver políticas públicas. Eu considero isso uma das prioridades se a gente realmente quiser ter um futuro de país melhor. Sim, sim, com certeza, né? E ouvir tudo isso, né? Daí a gente fica pensando assim, nossa, como é possível, né? Que eu acho que é o primeiro, como você disse nessa última, assim, é um choque, né? Porque que a gente fala assim, é sério que estão mandando isso, que estão rindo disso, né? Então isso é muito triste, né? E o quanto. Só que aí o que me incomoda mais são as pessoas muitas vezes criticando esse nosso trabalho, ao invés de nos fortalecer, né? Nos apoiarmos para que a gente possa dar sequência nisso e realmente fazer um trabalho efetivo nas escolas, né? Que isso poderia mudar completamente, né, esse futuro, porque não vai ser da noite para o dia, né? Mas que a gente precisa ir caminhando e sendo persistente. Que eu acredito que todos os homens que estão aqui assistindo a live estão indignados, que eu estou vendo o pessoal comentando aqui, e isso, né? Não estão aqui, mas que tomara que esse vídeo chegue até eles, né? Para que faça eles pensarem um pouco sobre as atitudes, né? Eu acho que muito da resistência vem pela desinformação. Então, esse é um ponto importante. Se construiu, quem é que construiu essa ideia de ideologia de gênero? Quem quer que as coisas continuem? Essas coisas aí tão boas para quem? Homens héteros, brancos e ricos. Gente, isso é muito importante, é uma luta de poder. Então, quem vem falar de ideologia de gênero é quem quer que continue como está. Cabe a nós transformar. Então, por exemplo, sempre quando eu dou palestra, já fui dar palestra, por exemplo, numa universidade aqui que é evangélica. Uma mulher evangélica levantou e falou, professor, eu quero te agradecer, que meu pastor vivia me dizendo assim, vamos ser contra o gênero. Eu não entendia. E agora eu vou dizer para ele que não, que eu sou a favor dos meus direitos. Então, informação é um negócio importante. Principalmente compartilhar informação produzida pela ciência numa linguagem acessível às pessoas. Eu acredito no papel de subversão do conhecimento. Então, isso também é devolver protagonismo às pessoas. Porque elas têm o quê? Elas têm conceito para entender algumas coisas que estão acontecendo, tá? E se a gente começa a pensar, se a gente leva isso para a escola, por que eu acho que isso é muito subversivo, Ricardo? Porque, gente, criança é pentelha. Se você ensina assim, ó, só pode atravessar na faixa, não pode jogar lixo no chão. Aí o pai tá lá tomando a cerveja de pá. O que a criança fala? Você é um porquinho, pai. Não, criança é pentelha. Não pode atravessar fora da faixa. Então, assim, é o lugar onde a gente consegue fazer a diferença. É na escola. E essa criança vai fazer diferença na família. Eu sei porque aqui em Brasília a gente tem o projeto Maria da Penha Vai à Escola. Então, assim, quando as crianças aprendem o que é violência, muitas vezes elas dizem para a mãe, meu pai está sendo violento com você. Então, temos realmente que ocupar o espaço.
A gente pode entrar pela Lei Maria da Penha, só lembrando que isso já está garantido por lei. Não adianta o deputado X, o empresário Y, não querer. A gente agora tem que fazer valer a lei. E o jeito para a gente entrar e trabalhar essas questões, essas desigualdades, é através da Lei Maria da Penha. Então, vamos fazer a nossa parte, gente. É ocupar espaço, né? Sim, com certeza. Valesca, olha, Nossa, eu ficaria aqui horas conversando, o pessoal está super interessado. Vou ficar ansioso para, assim que sair o livro, você me avisa que eu divulgo nas redes sociais também, que eu acho que é urgente e necessário essa leitura, né, para que a gente possa realmente desconstruir isso. Foi um prazer conversar com você, te conhecer virtualmente, né, que nesse. Espero, assim, eu sempre estou em Brasília em alguns trabalhos que eu faço, assim que a gente voltar às atividades, a gente marca um encontro, então vai ser um prazer, viu, te conhecer e pessoalmente e discutir mais sobre isso. Quando você vier a Brasília, que acabar ou melhorar um pouco esse estado, vamos sim, vamos combinar quando você vai tomar uma cerveja, bater papo, trocar ideia, né? Vamos Foi vamos ótimo, sim. Ricardo, adorei. Prazer, espero que tenha sempre essa parceria. A gente precisa se juntar para se fortalecer, né? Sim, com certeza, tá? E o pessoal, quero agradecer todo mundo que está aí, que eles entraram, participaram, né? Às vezes a gente não consegue ler tudo por conta da discussão mesmo, mas quero agradecer todo mundo. E depois eu deixo no meu canal, no YouTube, depois passo para a Valesca colocar no canal dela também, deixo no YouTube. Eu vou fazer a junção aqui para o Instagram e daí o pessoal não vai perder, pode assistir novamente, tá bom? Então, um Valesca, beijo, querido. beijo, viu? Foi um prazer grande, tá bom? Prazer foi meu. Tchau, tchau. Beijão.